Gurizada, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Notícias de Grêmio. Voltamos com mais informação dos bastidores do nosso tricolor gaúcho. Vamos repercutir o que o Renato falou ontem pós-derrota contra o Caxias. A direção do Grêmio, infelizmente, é uma direção que não se impõe, não conversa com o torcedor. E o Renato ontem acabou sendo dirigente na hora da coletiva, falando dos reforços, do que tem que ser feito. E também vamos tentar projetar as contratações do Grêmio. O Renato prometeu que tem o plano A e o plano B para o centroavante. Se não vir um, vem outro. Renato chamou responsabilidade para as contratações e, querendo ou não, Renato acalmou um pouco o ambiente do Grêmio. Se inscreve no canal, deixa teu like e deixa o teu comentário, porque o Renato ontem deu uma de dirigente. Ele apaziguou os problemas da diretoria do Grêmio. O Renato ontem foi o presidente do Grêmio. O Renato ontem foi o vice de futebol. Foi tudo ao mesmo tempo. Porque a diretoria do Grêmio, o Guerra, o Brum, para mim, não são ninguém. Só estão prejudicando os torcedores do Grêmio, só estão diminuindo o trabalho, só estão diminuindo a história desse time do Grêmio, de 120 anos de idade. Para mim, o Grêmio hoje, essa direção, de fato, é uma direção que não entende nada de futebol, é uma direção que não entende nada do que está sendo feito hoje. Para começar, eles não têm nem ambição, desportivamente falando. Eles não têm ambição para isso. O Grêmio tem que chegar até as quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio tem que ficar entre os 7 do Campeonato Brasileiro. Que tipo de pensamento é esse? Primeiro ponto. Esse tipo de pensamento de direção para mim não serve. Para um time que é tricampeão da Libertadores, para um time que tem o seu maior ídolo como treinador. E a declaração para mim do Brum chega no limite. Porque quando ele se refere ao Soares, a gente não perdeu muita gente, a gente perdeu só o Soares. O Alves a gente sabe que foi embora, acabou o contrato, o Grêmio preferiu não continuar com ele. Quando ele se refere a isso, ao Soares, que não, foi só o Soares que foi embora, a gente não perdeu tanto. Cara, Soares ano passado foi 90% do time do Grêmio. Quando ele se refere a esse tipo de comportamento para o seu torcedor, é inadmissível, porque o Soares ontem, o Soares, aliás, no ano passado, o Soares era o cara terminal. O cara muitas vezes criava, fazia uma tabela e estava dentro da área para finalizar. O Soares foi o rei da assistência do Grêmio, foi o melhor assistente do ano passado. O Soares foi o artilheiro. O Soares teve 95% das participações do Grêmio em gols. E o cara simplesmente se refere ao Soares. Ele foi só mais um número. Foi só o Soares que foi embora. Então esse tipo de linguagem pro torcedor fica assim, ó. O torcedor fica muito pé da vida com isso. E ontem o Renato teve que dar uma de dirigente, porque ele se comportou como um dirigente. E o Renato fez o certo. O Renato ontem garantiu que o Grêmio vai trazer um centroavante de impacto. O Renato garantiu e largou a batata quente no colo da diretoria. Eles vão ser obrigados a se mexer. Porque até ontem, o Grêmio com esse time pode até brigar pelo gauchão, pode até levar. Só que ontem ficou escancarado os problemas do Grêmio. O Grêmio ontem, se não fosse o Soteldo, o Grêmio não ia nem contra-atacar. Se não fosse ontem, o Soteldo, o Grêmio nem teria jogada pessoal. Se não fosse o Kaique ontem, o Grêmio ia tomar uns 3 ou 4 do Caxias. E com todo o merecimento dos caras, porque jogaram mais. Então o Grêmio precisa de reforços o mais rápido possível e não só em uma posição, como o Renato disse. É em várias posições. Foi o que o Renato falou. A gente não sabe o nome ainda do centroavante. A gente pode até procurar mais informações. Só que, gente, o Renato disse com todas as letras. Ou é o plano A ou é o plano B. Se não vem um, vem o outro. Esse será a primeira contratação do Grêmio. Essa será a primeira contratação do Grêmio, do centroavante, para a semana que vem. Renato garantiu e largou a batata quente no colo da diretoria. Se não estavam negociando com o centroavante, agora eles são obrigados a abrir os cofres, a se movimentar. Porque com esse elenco não vamos longe na Libertadores. Com esse elenco, se o Grêmio ficar na dependência do Soteldo, o Grêmio não passa da fase de grupo. Então a batata tá toda no colo da diretoria. E bem feito. O Renato largou tudo no colo deles. Eles têm que se mexer. Porque o Renato tem os seus problemas, tem as suas deficiências, só que ele está se mexendo. Ele tá tentando fazer de alguma forma que o time jogue.
Tá? O Grêmio ontem não foi nada, o Grêmio não conseguiu jogar. O Grêmio desempenhou uma partida pífia contra o Caxias, contra o pobre Caxias. Porque a técnica do Grêmio, elenco a elenco junto ao Caxias, o Grêmio sobra. E o Grêmio tomou um totó de bola ontem. É essa que é a verdade. O 2-1 foi pouco. Era para ter sido uns 3 ou 4. Porque o Kaique faz 3 defesas milagrosas. Então aí a gente já vê o que vai ser o Grêmio na temporada. Então o Renato garantiu que vai vir os reforços. E não só o centroavante, mais 3 jogadores podem vir junto. Ele falou de 3 a 4 jogadores o Grêmio deve anunciar na próxima semana. A gente vai tentar descobrir os nomes, só que, gente, Renato tem culpa de algumas coisas assim, só que ele tá fazendo o que pode com o time que ele tem. Tá? O Abel Ferreira, que é o melhor treinador do Brasil disparado hoje, se tu desse esse elenco do Grêmio aí, ele não ia conseguir fazer o que ele faz no Palmeiras, porque o Grêmio não tem elenco. O Grêmio não tem jogadores tecnicamente bons. Põe na cabeça isso. Tá? O Grêmio vai no mercado, segundo o Renato, e agora está no colo dessa diretoria pífia de contratar. Se não vir os reforços, o culpado não é o Renato, porque ele tentou. Ele tá tentando fazer com que os reforços venham. Ele disse, eu fico das 6 às 11 falando que empresário com o jogador para convencer eles a vir jogar aqui. Ele fala isso. E tá certo. Um cara que é vencedor no grupo, que é vencedor no time, de coração, tem que fazer esse tipo de movimento. Já que a diretoria pífia não faz, o Renato tá assumindo as rédeas do clube. Daqui a pouco o Renato vai ser presidente, daqui a pouco o Renato vai ser o executivo de futebol, vai ser tudo. Porque a diretoria não fala, não se comunica. E quando se comunica, só fala bobagem. Tá? Então o torcedor está ao lado do Renato e a gente quer sim os reforços para a semana que vem, para que o Grêmio encaixe da melhor forma possível, para a gente não ter um ano fiasquento, como nas passagens anteriores. Ano passado, se não fosse o Soares, a gente não sabe aonde a gente podia parar. Agora, esse ano, começa a bater o reflexo da temporada passada, beleza? Inscreve no canal, deixa teu like, deixa o teu comentário, porque é muito importante para o nosso engajamento aqui no YouTube, beleza? Tamo junto.